No ano de 2023, Camila deu início a um relacionamento extraconjugal com um motorista de aplicativo chamado Vinícius. Algum tempo depois, o Vinícius, que de acordo com fontes também era casado, não quis mais se relacionar com a Camila. Isso deixou Camila furiosa, que prometeu se vingar. Ela então contratou 4 criminosos para que eles dessem uma surra no seu ex-amante e pagou metade do valor combinado adiantado. No entanto, os criminosos pegaram o dinheiro dela, mas não cumpriram com o acordo. Isso deixou a Camila irritada, que juntamente com a sua irmã decidiu ir atrás desses criminosos para cobrá-los. E isso não acabou nada bem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Camila Elisângela, um caso que aconteceu em uma cidade lá do interior de Minas Gerais. Um caso que aconteceu no ano de 2024 e teve uma enorme repercussão naquele estado. Bom, antes de prosseguirmos, eu peço para você que, se gostar do meu conteúdo, deixe um like e um comentário que me ajuda demais. E se possível, hype esse vídeo que me ajuda mais ainda. Pessoal, agradeço de coração a todos vocês que estão hypando o vídeo, que isso está fazendo com que o canal alavanque e cresça muito mais rápido. Então é uma ferramenta muito importante aqui, por isso que eu peço todas as vezes. No mais é isso, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Camila Keila Ribeiro da Cruz e Elisângela Ribeiro da Cruz eram duas irmãs naturais da cidade de Ubaporanga, uma cidade bem pequena localizada na região do Vale do Rio Doce, no estado de Minas Gerais. A cidade ela possui cerca de 13 mil habitantes e também está na área do Vale do Aço Mineiro. Na época dos fatos, as duas irmãs estavam morando na cidade de Ipatinga, uma cidade que também está localizada em Minas Gerais e conta com uma população de mais de 230 mil pessoas. A Camila morava na rua Quetúnia, localizada no bairro Esperança, enquanto que a Elisângela morava na rua Hortência, também no bairro Esperança. De acordo com fontes, a Camila tinha 34 anos e trabalhava como professora em uma creche chamada Creche Comunitária Nova Conquista, que fica no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Ela começou a trabalhar nessa creche no ano de 2023. Ela também era casada e tinha um filho de 12 anos. Já a Elisângela, ela tinha 50 anos e havia atuado um tempo como comerciante. Ela tinha tido uma loja que fechou alguns meses antes dos fatos. A Elisângela também era casada e tinha uma filha de 31 anos. Familiares a descreveram como uma mulher bastante presente na vida dos parentes. A Elisângela era aquele tipo de pessoa que gostava de ajudar um familiar quando ele precisasse, e podemos dizer que, no contexto desta história, isto foi fatal para ela. Mais para frente, vocês irão entender o que eu quero dizer. De acordo com fontes, por volta do ano de 2023, a Camila iniciou um relacionamento extraconjugal com um motorista de aplicativo chamado Vinícius da Silva Pereira. Pelo que consta nas reportagens, o Vinícius, assim como a Camila, também era casado. Eu não encontrei informações como eles se conheceram, se foi durante uma corrida que ele fez para ela ou se foi de outro modo. Mas o fato é que mesmo eles estando casados com outras pessoas, eles passaram a se relacionar. No entanto, após um tempo, o Vinícius ele não quis mais se relacionar com a Camila e decidiu por fim a relação deles. Não se sabe se ele quis terminar essa relação porque a esposa dele acabou descobrindo, ou porque ele tinha medo que ela descobrisse, ou por simplesmente ele não querer mais nada com a Camila. Também tinha o fato do marido da Camila acabar descobrindo as coisas, mais cedo ou mais tarde, e isso certamente complicaria as coisas para o Vinícius. Bom, a Camila ela não quis aceitar esse término. Ela teria ficado furiosa e chegou a brigar com o Vinícius, mas ele já tinha tomado a decisão dele e não quis voltar atrás. Com isso, a Camila prometeu se vingar. No início de janeiro de 2024, a Camila contratou 4 criminosos para eles darem uma surra no Vinícius como forma de retaliação por ele ter terminado o relacionamento com ela. Esses criminosos foram identificados pela polícia posteriormente, sendo eles Miguel Alves Nascimento, de 18 anos, Leonardo Victor Citadino da Costa, de 22 anos, Marcelo Augusto Rodrigues, de 18 anos, e Miguel Leonardo Fernandes de Almeida, de 18 anos também. Segundo fontes, os 4 indivíduos já possuíam passagens criminais, incluindo passagens de quando eles ainda eram menores. Então, eram pessoas que já estavam no mundo do crime fazia algum tempo. Eu não encontrei informações de como a Camila conhecia esses 4 homens, mas eles moravam no bairro Esperança, ali em Ipatinga, o mesmo bairro em que a Camila e a sua irmã moravam. Então é provável que ela tenha conhecido eles ali do bairro mesmo.
A Camila acertou uma quantia em dinheiro com esses 4 homens para que eles agredissem o Vinícius, mas o valor dessa quantia não foi divulgado. O que se sabe é que foram pagos 50% do valor antecipado e os outros 50% seriam pagos depois deles fazerem o combinado e ela confirmar. No dia 4 de janeiro, a Camila levou os 4 homens até a rua em que o Vinícius morava e mostrou a casa dele para eles. O plano seria que os homens ficassem de tocaia dentro de um carro quase na frente da casa do Vinícius, esperando ele chegar ou sair de casa. A ideia era que, assim que eles visualizassem o Vinícius, eles o abordariam. Eu não sei se eles iriam raptar o Vinícius e o levariam para outro local para bater nele, ou se eles iriam fazer isso ali mesmo, na frente da casa dele. De qualquer forma, o plano ele não deu certo. Isso porque o Vinícius ele não estava na casa dele e demorou horas para ele voltar. E quando ele voltou, os criminosos já tinham ido embora porque eles cansaram de esperar. O Vinícius ele se safou por pouco, hein, pessoal? Quando a Camila descobriu que os 4 homens que ela contratou não haviam cumprido com o combinado, ela ficou muito brava. Ela então decidiu ir atrás deles para cobrar uma explicação e, dependendo da situação, reaver o valor que ela já tinha pago ou exigir que eles cumprissem com o combinado. Bom, eu nem preciso dizer que isso deu muito errado, né? No meio disso, a Elisângela, a irmã da Camila, se ofereceu para ir com ela. Não há informação nas fontes se a Elisângela sabia do que se tratava, se a Camila tinha falado para ela que aquela cobrança não era uma cobrança comum. A Elisângela, ela se ofereceu para ajudar a irmã como forma de apoio, e é muito provável que ela não soubesse dessa história toda. Isso foi no dia 5 de janeiro de 2024, uma data que ficará marcada na memória dos moradores de Ipatinga devido aos acontecimentos que eu irei narrar a seguir. Era por volta das 11h30 da noite quando as 2 irmãs entraram no veículo Hyundai HB20 Prata e foram até onde os 4 homens estavam. Este veículo era alugado por um médico que era amigo da Camila e que havia emprestado para ela. Antes de sair de casa, a Camila disse para o marido que iria até a casa da Elisângela, que, segundo ela, havia pedido a sua ajuda. O marido da Camila não fazia ideia do que estava acontecendo e, aparentemente, não desconfiou de nada. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo HB20 para na rua em que os criminosos moravam e as 2 irmãs descem. Pessoal, infelizmente, até onde eu vi, as imagens dessas câmeras de segurança, elas não foram divulgadas a público, tá? Então, por isso que eu não encontrei para colocar aqui para vocês. Bom, quando a Camila e a Elisângela foram até a casa dos criminosos, a Camila cobrou o adiantamento que ela já havia pago ou o cumprimento do acordo que eles haviam fechado. Só que os criminosos não aceitaram devolver o dinheiro e nem cumprir o acordo. Eu não sei se isso gerou uma discussão ali entre a Camila e os criminosos, mas é muito provável que isso tenha acontecido. O fato é que os 4 homens reagiram com muita violência. Eles renderam as 2 irmãs, raptaram elas e as mantiveram em cárcere privado ali mesmo no bairro Esperança. As 2 irmãs sofreram os piores tipos de violência que vocês possam imaginar. E de acordo com fontes, uma delas foi vítima de relações forçadas. Não foi divulgado qual delas. É estimado que as 2 irmãs tenham ficado mais de 5 horas nas mãos dos criminosos. Depois que os 4 homens fizeram tudo o que eles quiseram com as 2, eles decidiram executá-las para impedir que elas relatassem o que aconteceu ali para a polícia. Os criminosos então colocaram as 2 irmãs no porta-malas do HB20 que estava em posse da Camila e depois dirigiram até um bairro chamado Chácaras Madalena, um bairro mais afastado, mas que ainda está localizado em Ipatinga. Bom, pessoal, aqui as fontes elas se divergem um pouco, né? E uma das fontes diz que os criminosos eles utilizaram 2 carros. Um seria o HB20, no qual estavam as 2 irmãs ali no porta-malas, né? E com 3 criminosos, e um outro carro que eles utilizaram ficou dando cobertura quando eles foram para esse bairro lá, o Chácaras Madalena. Então, algumas fontes dizem, né, que o HB20 ele foi na frente com as 2 irmãs no porta-malas, mais 3 criminosos ali, né? E o outro carro com um criminoso atrás dando cobertura. Só que outras fontes dizem que os criminosos, né, eles só usaram o HB20 que estava em posse da Camila. Então, nesse caso, não teria um outro carro dando cobertura. Mas, de qualquer forma, eu vou narrar aqui para vocês como se tivessem 2 veículos. Eu só gostaria de deixar claro aqui, né, essa divergência das fontes,
para caso alguém conheça esse caso, não achar que eu estou passando informação errada. Mas continuando, até aqui as duas irmãs ainda estavam vivas, no porta-mala do carro. Elas estavam amarradas e amordaçadas e muito feridas. Quando os criminosos chegaram no bairro Chácaras Madalena, eles tiraram as duas irmãs do porta-mala e as arrastaram até uma estrada de terra ali nas proximidades. Depois disso, eles efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo contra as duas. A maioria dos disparos foi na região da cabeça. As duas irmãs, elas faleceram na hora e os criminosos deixaram o local nos dois veículos. Logo pela manhã, assim que o dia clareou, moradores ali do bairro Chácaras Madalena encontraram os corpos da Camila e da Elisângela na estrada de terra. Muito assustados, eles rapidamente ligaram para a polícia militar que chegou ao local poucos minutos depois. Os primeiros policiais que chegaram ali na cena perceberam de imediato que as duas irmãs haviam sido vítimas de um crime bastante violento. As duas estavam com as mãos e pés amarrados com corda de varal de nylon, bocas amordaçadas com fitas adesivas e sacolas plásticas e múltiplos ferimentos pelo corpo, incluindo perfurações na região da cabeça. A cena ela era terrível. Os policiais conseguiram fazer a identificação delas de forma rápida, já que as duas estavam com seus documentos. O veículo HB20 prata foi localizado algumas horas depois. Ele estava abandonado em uma rua do bairro Esperança. O veículo havia sido batido e tinha uma grande avaria nele, proveniente de uma colisão. Muito provavelmente, os criminosos perderam o controle dele enquanto retornavam para o bairro Esperança, fugindo da cena do crime. Com a descoberta dos corpos e também do veículo, o Departamento de Homicídios da Polícia Civil de Ipatinga, sob o comando do delegado Marcelo Franco Marino, assumiu as investigações do caso. Inicialmente, uma perícia foi feita no local onde os corpos foram encontrados, e lá a polícia localizou 10 cartuchos de munição calibre 9mm e uma mira laser que provavelmente caiu de uma das armas dos criminosos durante a execução. Essa mesma perícia constatou que as irmãs haviam sido executadas no mesmo local em que seus corpos foram encontrados, e não no cativeiro, algo que eu já mencionei aqui quando descrevi os acontecimentos do crime. E apesar das duas irmãs estarem com seus documentos, todos os pertences delas haviam sido levados. Pelo que foi apurado, 2 celulares, 10 brincos de ouro, bolsas com cartões bancários e uma quantia de R$1.000 que estava com a Camila foram roubados pelos criminosos. Posteriormente, os corpos foram encaminhados para o IML e lá eles foram analisados pelo médico legista. Durante essas análises foram encontrados inúmeros ferimentos por todo o corpo das duas irmãs. Uma delas estava com o maxilar quebrado e as duas estavam com vários dentes faltando. Foram encontradas 5 perfurações por arma de fogo em cada uma das irmãs, o que foi a causa do óbito delas. Foi constatado também que uma delas foi vítima de relações forçadas. Na época, surgiu um boato de que a Camila, que ela estaria grávida, mas isso não foi confirmado pelas autoridades. Uma perícia também foi realizada no veículo HB20. Durante essa perícia, a polícia encontrou manchas de sangue no porta-malas que foram extraídas e comparadas com o sangue das vítimas, que deu positivo. No interior do carro também havia a presença de materiais utilizados para amarrar e amordaçar as irmãs, tais como pedaços da corda de varal de nylon, fitas adesivas e sacolas plásticas semelhantes às que foram encontradas nos corpos. Vestígios ajudaram a polícia a comprovar a rota feita pelos criminosos com o veículo, do cativeiro no bairro Esperança até o local da execução nas Chácaras Madalena, e o retorno e abandono do veículo no bairro Esperança novamente. Com isso, os policiais concluíram que o HB20 foi usado para o transporte das duas irmãs até o local da execução. Mas o maior avanço que a polícia teve nas investigações veio após eles checarem as imagens de câmeras de segurança da região e conversar com testemunhas. Entre as testemunhas ouvidas estava o marido da Camila. Ele disse aos policiais que, por volta das 11h30 do dia 5 de janeiro, a Camila saiu de casa dirigindo o HB20 prata. Segundo ele, a Camila alegou que iria para a casa da irmã dela, a Elisângela, que supostamente estaria passando mal e precisava de ajuda. O homem disse que tentou contato com a Camila por diversas vezes, mas ela não atendeu o celular. Os policiais também conversaram com os moradores do bairro Chácaras Madalena, principalmente os primeiros a verem os corpos naquela manhã. Eles disseram apenas que, além dos corpos, eles não viram e nem ouviram nada de estranho. Moradores do bairro Esperança
principalmente da rua em que o HB20 foi encontrado abandonado, também foram ouvidos. Alguns disseram ter visto uma movimentação estranha, mas tudo foi muito rápido, pois depois da colisão do veículo, os homens que estavam nele entraram em outro carro não identificado e foram embora. O médico que emprestou o veículo para Camila foi uma das testemunhas também. Ele disse que o veículo era alugado e que havia deixado ele com a Camila por alguns dias. Ao analisarem as imagens de câmeras de segurança instaladas ali no bairro Esperança, os policiais viram um momento em que a Camila e a Elisângela chegaram ali no local onde os criminosos estavam. Os policiais então verificaram os dias anteriores também, e foi aí que eles descobriram que no dia 4, a Camila levou os criminosos até a rua onde o Vinícius morava para mostrar a casa dele para eles. Os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança instaladas ali na rua onde o Vinícius morava, que fica no bairro Veneza, em Ipatinga. Nelas foi possível ver a Camila indo até o local na companhia de 4 homens. Ela indica o local e depois sai. Os homens ficam no local aguardando dentro de um carro, mas as horas passam e depois eles vão embora. Apesar das câmeras ter registrado toda essa ação, não foi possível identificar os homens através das imagens. No entanto, no meio do trajeto de volta para o bairro Esperança, os 4 homens foram abordados por uma equipe da Polícia Militar que estava fazendo patrulhamento ali pelo local. Na abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito com os homens, então eles foram liberados. Mas foi graças a essa abordagem que os homens puderam ser identificados e presos pela Polícia Civil posteriormente. Isso porque, durante a abordagem, os policiais militares solicitaram o documento de cada um dos 4 homens e também tiraram fotos deles. E isso foi tudo registrado para um relatório diário. Então, quando a Polícia Civil soube dessa abordagem no dia 4, eles entraram em contato com essa equipe da Polícia Militar que ajudou a identificar os criminosos. De acordo com fontes, a Polícia Civil tomou conhecimento dessa abordagem graças às imagens de câmeras de segurança que ajudou eles a rastrear os 4 criminosos desde a rua da casa do Vinícius até o retorno para o bairro Esperança. E no meio do caminho, eles foram abordados pela Polícia Militar. Como isso tudo foi registrado pelas câmeras, a Polícia Civil conseguiu ver o que aconteceu ali na imagem, inclusive a hora deles sendo abordados. Após a identificação dos criminosos, os policiais montaram uma operação a qual deram o nome de Cheque Mate. O objetivo dessa operação era monitorar e levantar o máximo de informação possível a respeito dos criminosos para depois realizar a prisão deles. Foi então que no dia 5 de fevereiro de 2024, praticamente um mês após o crime, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou a Operação Cheque Mate no bairro Esperança, em Ipatinga. Foram cumpridos os mandados de prisão e busca em vários endereços do bairro. 3 dos 4 criminosos foram presos em suas residências ou nas imediações, sendo eles Miguel Alves Nascimento, de 18 anos, Leonardo Victor Citatino da Costa, de 22 anos, e Marcelo Augusto Rodrigues, de 18 anos. Os 3 foram presos preventivamente. Nenhum deles resistiu à prisão, então a operação ocorreu sem confronto. O 4º criminoso, que era o Miguel Leonardo Fernandes de Almeida, de 18 anos, também conhecido como Gnomo, não foi encontrado. Desse modo, ele foi considerado um foragido e a polícia continuou as buscas por ele. Os 3 presos foram encaminhados ao CERESP, que é o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Ipatinga. No mesmo dia, o delegado Marcelo Franco Marino concedeu coletiva de imprensa detalhando o trabalho de inteligência e como a cooperação com a Polícia Militar ajudou na prisão dos criminosos. Essa coletiva de imprensa ajudou a acalmar a população de Ipatinga, que estava com muito medo, já que um crime grave havia ocorrido na cidade e os responsáveis ainda estavam à solta. No dia 28 de fevereiro, o 4º criminoso que estava foragido, Miguel Leonardo Fernandes de Almeida, foi encontrado baleado na cidade de Governador Valadares, no bairro Jardim Primavera. Ele foi atingido por um tiro no rosto e acabou falecendo no hospital municipal. Na época, a polícia teorizou que a possível motivação para a execução de Miguel teria sido porque criminosos de Governador Valadares, que sabiam que ele estava sendo procurado, não queriam que a polícia fizesse uma busca pelo Miguel ali na área deles, pois isso certamente iria atrapalhar as atividades criminosas deles e gerar prejuízo. Bom, esse crime ele teve uma enorme repercussão ali em Ipatinga e região, ainda mais pelo fato que as 2 vítimas
as duas irmãs, elas não tinham nenhuma ligação direta com crime, com coisas ilícitas e tal. Então, quando tudo aconteceu, quando as pessoas ainda não sabiam que estava por trás das execuções, ficou parecendo que as duas irmãs haviam sido vítimas de um crime de oportunidade, no qual os criminosos se aproveitaram da vulnerabilidade delas para roubá-las e depois executá-las. E quando saiu a informação de que pelo menos uma delas havia sido vítima de relações forçadas, o caso ele ganhou mais repercussão ainda e gerou muita revolta. A Polícia Civil e a Polícia Militar, eles fizeram um excelente trabalho. A Polícia Civil ali na linha de frente da investigação, com um trabalho de inteligência, e a Polícia Militar dando apoio foram cruciais para a prisão dos criminosos. Lembrando que se não fosse aquela abordagem da Polícia Militar em cima dos criminosos, enquanto eles voltavam do bairro do Vinícius até o bairro deles, é muito provável que a identificação deles demorasse mais ainda. E esse tempo aí de investigação, identificação e prisão, que levou praticamente um mês, a população da cidade ficou muito apreensiva. E para piorar as coisas, no mesmo dia em que as irmãs foram raptadas, 4 homens foram atacados a tiros em um outro bairro da cidade que se chama Betânia. Dos 4, 3 faleceram e, na época, as pessoas passaram a acreditar que os crimes, tanto das irmãs quanto desses homens, eles tivessem alguma ligação. Até a polícia chegou a fazer uma investigação nessa linha, mas depois descartaram isso, já que perceberam que ambos os crimes, eles não tinham nenhuma ligação com o outro. O crime que aconteceu no bairro Betânia foi uma disputa entre criminosos. No dia 8 de março de 2024, a Polícia Civil finalizou o inquérito que tem cerca de 500 páginas. Os 3 presos foram indiciados por duplo homicídio qualificado com várias qualificadoras, incluindo motivo torpe, meio cruel, ocultação e etc. Eles também foram indiciados por sequestro, roubo, cárcere privado e mais alguns crimes. A polícia conseguiu identificar qual arma foi usada no crime, mas eu não encontrei informações se essa arma foi localizada e apreendida. Os celulares das duas irmãs foram recuperados com pessoas diferentes que haviam comprado dos criminosos. Essas pessoas disseram que não sabiam que os celulares eram roubados. Os julgamentos dos 3 acusados ocorreram ao longo dos anos de 2025 e 2026 no Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga. O primeiro a ser julgado foi Miguel Alves Nascimento. Ele foi condenado a 86 anos e 8 meses de prisão. Depois foi a vez de Leonardo Victor Cittadino da Costa. Ele foi julgado e condenado a 98 anos de prisão. O último a ser julgado foi Marcelo Augusto Rodrigues. Ele foi condenado a 95 anos e 4 meses de prisão. No dia 8 de janeiro de 2026, Leonardo Victor, um dos criminosos condenados, foi encontrado sem vida em sua cela no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional. De acordo com fontes, ele tinha ferimentos graves em sua cabeça e 2 detentos assumiram que foram eles que tiraram a vida do Leonardo. As motivações disso não foram divulgadas a público. Com isso, apenas 2 dos 4 criminosos envolvidos no crime seguem vivos e cumprindo suas penas. O velório de Camila e Elisângela ocorreu na manhã do dia 7 de janeiro de 2024 em uma das capelas do cemitério Parque Senhora da Paz, em Ipatinga. Posteriormente, os corpos foram levados para a cidade de Ubaporanga, cidade natal das duas irmãs. Lá houve outro velório e depois, no dia seguinte, elas foram enterradas no cemitério municipal. Toda a cerimônia foi bem discreta e contou com a presença de familiares e amigos próximos. Bom, pessoal, então é isso. Conta aqui para mim nos comentários se você já conhecia esse caso. Eu agradeço por você me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima.